Oi, alunos! Vamos para nossa aula, então. Hoje a aula é sobre tipos de texto, tá? Vamos começar pelo texto narrativo. Gente, o que é um texto narrativo? Uma narração é quando eu tô narrando, contando uma história, tá? Então, o texto narrativo vai ser a contação de uma história. Normalmente, os livros, os romances, os livros de ficção, eles são textos narrativos. Contos são textos narrativos, tá? Sempre que tu conta alguma coisa. O texto narrativo, ele tem um enredo, que é a história que está se passando. Ele tem um narrador, que é quem está contando aquela história. Ele tem os personagens, que tem os principais e os secundários, né? Protagonistas e antagonistas. Protagonista é o personagem principal, o mocinho da história. Antagonista seria o vilão da história, né? O personagem que tá contra o nosso protagonista. E os personagens secundários são aqueles, né? Que não têm uma participação tão ativa na história. Nós temos o tempo, que pode ser psicológico ou cronológico. O cronológico, gente, é que segue o tempo normal, tá? Então, vai do início da história até o fim, tempo cronológico. O tempo psicológico é aquele tempo que se passa nas lembranças do personagem. Então, tem uma coisa que a gente chama de flashbacks, que é quando ele volta para o passado, lembra de alguma coisa, depois volta para o momento em que os fatos estão acontecendo, tá? Não é um tempo linear como o cronológico. O espaço, que é o lugar onde acontece a história, tá? Normalmente um texto narrativo, né, ele vai ter uma apresentação, onde tu traz o início da história, o desenvolvimento da narrativa, né, o clímax, que é o ponto alto, o ponto mais emocionante da história, e o desfecho, que é o que acontece depois. Então, tu vai ter, por exemplo, lá um assassinato, é uma história de assassinato, é uma história de crime. Quando eles descobrem lá quem é o assassino, é o clímax. O que aconteceu depois disso? É o desfecho, tá? Texto descritivo, gente. O que é um texto descritivo? Descrever uma coisa e dizer como ela é, tá? Então, a gente pode descrever pessoas, que é o mais comum nas histórias narrativas, ter no meio de uma narração um texto descritivo de uma personagem. Tu pode descrever um espaço, um lugar. Tu pode descrever um objeto, tá? Qualquer descrição. Normalmente, os textos descritivos, eles vão ter muitos adjetivos, ou seja, qualidades, né? Verbos de ligação, ser, estar, então ele era assim, ele estava de tal forma. Muitas metáforas e muitas comparações, tá? Que são recursos que a gente utiliza para caracterizar alguma coisa, são recursos muito utilizados. A nossa descrição, ela pode ser subjetiva ou objetiva. Uma descrição subjetiva vai ser como quando eu vou trazer características de um personagem, por exemplo, no meio de uma narração. Então, eu estou contando uma história e eu uso uma linguagem mais literária, mais subjetiva, mais poética, tá? E no meio da narração eu começo a trazer aquelas características daquela personagem ou daquele lugar que ele tá lembrando, enfim. Uma descrição objetiva, ela não vai ter essa característica mais literária, tá? Aqui tem um exemplo muito bom, ó. Uma descrição bem técnica de uma vítima. A vítima, Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. É uma descrição totalmente objetiva, não tem nenhum recurso estilístico aqui, ele simplesmente fala como era, ponto. Olha uma descrição subjetiva aqui, ó. Ficar sentada à mesa a ler o diário de notícias, ele tá narrando, tá? E aí ele começa a descrever, ó. No seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sustache, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito.
Viram como é bem mais literário, bem mais poético, tá? Tem muito mais detalhe, é muito mais rico. Essa é uma descrição subjetiva. Depois do texto descritivo, nós temos o nosso texto expositivo. O que é expor uma coisa? Tu vai expor um tema, tu vai explicar esse tema, tá? Então, eu vou pegar um assunto e vou sair explicando eles para alguém. Normalmente, quando é que eu vou fazer isso? Numa entrevista, numa palestra. Palestras são para explicar assuntos num seminário, tá? Então, o texto expositivo é um texto informacional, onde eu vou contar as minhas conclusões sobre a minha tese, sobre uma pesquisa que eu fiz, tá? Eu vou trazer uma informação nova, enfim, é para explicar alguma coisa, é um texto expositivo. Na sequência, nós temos o texto injuntivo. O texto injuntivo, ele usa muito os verbos no modo imperativo, ou seja, ordens, tá? Por quê? Porque ele vai te trazer instruções de como fazer alguma coisa. Por exemplo, uma receita de comida, uma bula de remédio, manual de instrução, tá? Propaganda. Ele diz, faça isso, faça aquilo. Misture tais ingredientes, tá? Verbos no imperativo, dando ordens. Esse é o texto injuntivo. Depois, nós ainda temos o texto dissertativo, né? Que é o mais importante, que vocês mais vão usar, que é o texto de opinião, onde eu tenho um tema e eu defendo o meu ponto de vista sobre aquele tema, sobre aquele assunto, tá? Então, é um texto que envolve ponto de vista e argumentação. O objetivo do texto dissertativo argumentativo é convencer alguém de alguma coisa, tá? Normalmente é a redação do Enem, né, gente? Texto dissertativo argumentativo. Tem introdução, desenvolvimento dos argumentos e conclusão, trazendo soluções para aquele problema que está em questão. Agora, vamos fazer a correção dos exercícios. Exercício número 1. Preencha os parênteses com os números correspondentes. Em seguida, assinale a alternativa que indica a correspondência correta, gente. Aqui ele colocou o que é narrar, argumentar, expor, descrever e prescrever, tá? Então, isso aqui, e aqui a gente tem definições dos tipos de texto. E a gente vai completar com esses numerozinhos. Vamos lá. Ato próprio do texto em que há presença de conselhos e indicações. Gente, conselho e indicação, faça, misture, diga. É aquele que a gente acabou de ver que tem as ordens, os verbos imperativos, tá? Que é o nosso texto injuntivo. Com emprego abundante de verbos no modo imperativo, ó, que eu acabei de falar. Modo imperativo, texto injuntivo. Lembra disso direto. Texto injuntivo, o que que é? Prescrever alguma coisa, né? Se eu prescrevo, eu dou ordens. Então, número 5. Ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Faz uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. Gente, texto expositivo, eu estou expondo alguma coisa, tá? Então, número 3. Próxima. Ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não. Gente, se eu tô contando um fato, ó, acontecido em determinado espaço e tempo, características do texto narrativo, gente. Número 1, narrar. Ato próprio de textos em que se retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa ou um objeto, com abundância de uso de adjetivos. Não há relação de temporalidade. Por quê? Porque ele está descrevendo apenas aquele objeto, aquela pessoa. Então, texto descritivo. 4, descrever. E para finalizar, ato próprio de textos em que há posicionamento e exposição de ideias. Redação de vestibular, gente. Cuja preocupação é o quê? A defesa de um ponto de vista,
tá? É o que vocês vão fazer na redação do Enem. Essa estrutura básica, apresentação da ideia principal, argumentos e conclusão, né? Conceito mais completo impossível. Resposta B. Sequência correta tá aqui na B. Vamos à questão 2. Primeiro temos um textinho chamado Internet e a importância da imprensa. Gente, vocês já leram, né, essas questões, já fizeram elas em casa. Eu não vou ler todo esse texto aqui com vocês, né, pro vídeo não ficar tão longo. Quem não fez a leitura prévia, dá uma pausa aí e faça a leitura agora, tá? Eu vou só trazer as informações principais do texto. Então, é um texto que fala sobre a questão da internet, traz um posicionamento, tá? Ele fala que a internet, então, ela traz um empoderamento, um fortalecimento do cidadão, tá? Onde o cidadão ter um cenário mais democrático, mais aberto para expor as suas opiniões, tem liberdade de expressão, tá? Coisa que você não teria, por exemplo, na TV, né? Qualquer um pode chegar na internet e colocar o seu ponto de vista. Na sequência, além de ele trazer esse ponto positivo, ele também traz um ponto negativo, né? Que ele diz que não é necessário conversar com pessoas que tenham opiniões diferentes das suas, que faz com que tu fique ligado a guetos, tá? Aderindo ao seu clube, como ele fala, e como as pessoas falam apenas com aquelas que têm opiniões semelhantes às suas, isso pode acabar desembocando num fanatismo e extremismo, tá? Esse é o ponto que ele traz, é a questão central do texto. Ele traz a questão, então, da ausência de diálogo entre posições diversas, né? E diz que a internet por si só não garante uma base comum para o debate, porque ela favorece que tu busque, então, como eu já disse, né, apenas pessoas com o mesmo ponto de vista. Ele traz uma perspectiva positiva, favorável à internet, mas ele defende que ela não existe por si só, que ela não funciona sozinha. Então, ele defende também a internet aliada à imprensa como um mecanismo de informação. E ele ainda diz assim, que a imprensa funciona como um moderador do debate público, ou seja, que a imprensa tem a obrigação de ver o que está se passando, as opiniões que estão sendo ditas nas mídias sociais e trazer um contraponto e estimular esse debate. Então, ele conclui, né, dizendo que imprensa e internet não são mundos paralelos, elas se comunicam mutuamente, tá? Através de uma ponderação serena entre ambas, e conclui que a internet, mesmo sendo plural, não tem por que se tornar um monopólio, tá? Não tem que ser a única fonte de informação. Ela deve se aliar a outros meios de informação, como a imprensa, de modo a estimular, então, uma pluralidade de opiniões. Tem um posicionamento bem claro, né? É, obviamente, nitidamente, um texto dissertativo argumentativo, como um texto de vestibular, tá, gente? Então, vamos lá. Pelas características da organização do discurso a respeito do texto, pode-se afirmar que se trata de uma dissertação. Sim, texto dissertativo argumentativo. Se é um texto que defende um ponto de vista, é uma dissertação. Então, ficamos entre A e C, tá? Na B, ele dizia narração, não tá contando uma historinha. Na D, descrição, não tá descrevendo alguma coisa. E na E, expressão ingentiva, também não tá dando um tutorial de como fazer alguma coisa, né? Então, ficamos entre A e C, dissertação. Aí ele continua de caráter expositivo e C de caráter argumentativo. Ele não está expondo algo, tá? Ele está argumentando. Então, é nitidamente letra C.
Depois faz a ideia de uma tese com base em argumentos, numa progressão lógica de ideias com objetivo de persuasão. Perfeito. Letra C, tá? Seguimos. Questão 3. Questão de Enem, gente. Um pouquinho mais antiga, mas uma questão muito boa, tá? Aqui nós temos um texto literário, tá? Onde ele fala de um indivíduo também, gente, todos os textos mais longos, tá? Façam a leitura prévia, quem não fez ainda, e na sequência acompanhem que eu vou só dar uma prévia do que tá escrito ali no texto, tá? Aqui ele fala de que um indivíduo, enfim, né, manejava bem os cordéis e seus títeres, ou seja, os fantoches e as suas cordas, tá? E que através desses cordéis ele se apoderava da linguagem e utilizava a linguagem de uma forma muito precisa, muito elaborada, sabia o momento certo de usar que tipo de linguagem. Ele fala que ele conhecia a palavra exata para o momento preciso, se apoderava dessa arte e usava a linguagem como um meio de alcançar poder, fortuna, que a fortuna ele sabia que a fortuna se ganha com uma frase. Então era alguém que, através desses cordéis, ele usava esses fantoches e se utilizava de linguagem como uma ferramenta de poder, tá? Então, vamos ler as alternativas acerca deste texto. Letra A. Na imagem do títere, ou fantoche, em que o personagem acaba por se transformar, acreditando dominar os jogos de poder na linguagem. Perfeito, né, gente? Exatamente o que eu acabei de falar, ó. Ele usava esses fantoches, esses personagens, e se transformava neles. E ele acreditava fazer o quê? Dominar os jogos de poder através da linguagem. Perfeito. É a letra A verdadeira, tá? Essa é a resposta. Nós vamos ver as outras. Na alusão à falta de articulações e reflexos do personagem, dando a entender que ele não possui o manejo dos jogos discursivos. Totalmente errado, né? O que dá a entender no texto é que ele dominava muitos jogos discursivos. Então, essa aqui está ao contrário do que o texto diz. A C. No comentário feito em tom de censura pelo autor. Em nenhum momento ele censura, tá, o personagem. Ele elogia o tempo todo. Ó. E como manejava bem os cordéis, ele tá falando que ele fazia uma coisa bem. Isso não é uma crítica, tá? Então, essa aqui também tá errada. A D. Nas expressões que mostram tons opostos dos discursos, empregados aleatoriamente pelo personagem em conversas com interlocutores variados. A gente nem tem conversas nesse texto, tá? Então não faz sentido. E aí, no falso elogio, originalidade atribuída a esse personagem não é um falso elogio, ele tá realmente, efetivamente elogiando essa personagem, tá? Então essa aqui também tá errada. Questão 4. Considere as alternativas abaixo sobre o gênero crônica. Gente, crônica é um texto curto, tá? Vem de Cronos, né? Que se refere a tempo, o deus do tempo. Então, crônica vem de Cronos, alguma coisa que fala sobre uma coisa momentânea, uma coisa do dia a dia, um fato atual. É um texto curtinho, bem curtinho, onde eu vou trazer uma informação, eu vou trazer uma opinião, eu vou contar uma situação cotidiana, tá? Por exemplo, os textos da Marta Medeiros, do Fernando Veríssimo, são cronistas bem conhecidos, tá? São aqueles textos curtinhos que tem no jornal ali. Em vários outros veículos, enfim. Então, o que se pode inferir sobre o gênero crônica, tá? Número 1. A neutralidade e a isenção do cronista são fatores preponderantes para a realização de uma boa crônica. Gente, não, tá? A crônica ela não precisa ser neutra
É um texto pessoal. Eu posso contar uma coisa que aconteceu comigo no meu dia a dia, tá? Então, a crônica é um texto bem pessoal. Não precisa ser neutro, não precisa ter isenção, tá? Bem pelo contrário, bem o oposto disso. Então, essa aqui é falsa. 2. A crônica é escrita para durar pouco. Daí advém o seu caráter efêmero e datado, bem como interesse muitas vezes momentâneo. Sim, exato, é para ser um momento, tá? Uma crônica é um texto de momento, traz um momento curto. Então, sim, é feita realmente, é escrita realmente para durar pouco. Essa aqui tá verdadeira. E a 3, essas questões, elas são transdisciplinares, então ela traz aqui um conteúdo, uma afirmativa de literatura e não de português, tá, gente? Eu vou trazer para vocês, vou dizer que é verdadeira, mas isso aqui é conteúdo de literatura, tá? Não é de português. Rubem Braga, ao contrário de Drummond e Fernando Sabino, concentrou sua obra na crônica. Sim, é verdadeiro, Rubem Braga escrevia crônicas e Drummond e Sabino, eles eram romancistas, tá? Romancistas. Então, essa aqui é verdadeira. Quais estão corretas, então? Apenas 2 e 3, tá? Letra D. Questão 5. É comum no Brasil a prática de tortura contra presos. A tortura é imoral e constitui crime. Gente, isso aqui é um texto, tá? Aqui ele já tá trazendo o tema, tortura, e o posicionamento dele, que ele considera imoral, tá? Então, já sabemos que é um texto que começa com tema e posicionamento. Que tipo de texto começa com tema e posicionamento? Texto dissertativo, né, gente? Texto de vestibular é um texto dissertativo. Então, esse texto aqui é um texto, obviamente, dissertativo, tá? Ele fala, então, que é um procedimento covarde, que ofende a dignidade humana, que quem o pratica fica sujeito a severas punições, que a confissão obtida sob tortura não tem valor legal. E é um texto bem de opinião mesmo, onde ele critica totalmente o fato de haver, tá, crime de tortura de ainda ser realizado. Apesar de não haver uma definição de crime de tortura, falam que outros crimes sim incorrem, portanto. Enfim. Vamos às alternativas. Pode-se afirmar que esse trecho é uma dissertação, 2 pontos. Uma dissertação que apresenta em todos os períodos personagens individualizadas. Não, gente, isso é uma característica da narração, tá? Não tem personagens individualizados. Aqui ele fala o preso, o policial, tá? Elas não são individualizadas. Ele usa uma caracterização bem genérica para essas personagens, tá? Nem são personagens, né? São indivíduos que ele narra que existem situações assim, mas ele não tá contando uma história, tá apenas se posicionando perante fatos que ele diz que acontecem com frequência. A B. É uma dissertação que apresenta em todos os períodos substantivos abstratos. O crime e a tortura são substantivos abstratos, tá? Que apresentam as ideias discutidas, bem como a predominância de orações subordinadas, que expressam o encadeamento lógico da denúncia. Gente, as orações subordinadas, tá? Elas são essas aqui, ó. Eu circulei algumas, tá? Quando a vítima que ofende a dignidade humana, ficando sujeita a severas punições, oração subordinada reduzida de gerúndio. Então, gente, aqui, o que tá acontecendo? Ele tá ligando ideias, tá? Ele tá dando uma sequência pro texto dele. Então, é exatamente o que ele faz aqui. Essa resposta aqui é a resposta correta, tá? Ele realmente expressa um encadeamento lógico da denúncia, onde ele vai mostrando como esses fatos vão acontecendo, tá? Então, essa é a resposta correta. Vamos ver as outras porque são erradas. C, que apresenta uma organização temporal em função do pretérito, jogando os acontecimentos. Gente, não.
Ele não traz informações do passado, ele diz que isso permanece, que isso acontecia e ainda acontece, tá? Então, ele não foca apenas na questão do pretérito. Então, essa aqui tá errada. Julgando os acontecimentos denunciados para longe do momento em que fala. Não tão longe do momento que ele fala, tá? Ele diz que são acontecimentos do tempo presente. D. Que consegue fazer uma denúncia contundente usando, entre outros recursos, a ênfase por meio da repetição de um substantivo abstrato em todos os períodos, bem como a predominância de orações coordenadas. Não, gente, a predominância das orações subordinadas. Nós já vimos ali na alternativa anterior, né? Então, tá errado também, tá? E aí, que consegue construir um protesto persuasivo com uma linguagem conotativa construída sobre metáforas e metonímias esparsas. Gente, a linguagem dele não é conotativa. Conotativa é aquilo que é figurativo, tá? A linguagem que ele usa ali é totalmente literal. Ele não usa metáforas em nenhum momento, tá? Ele é totalmente literal na escrita dele. Quando ele fala em crime, quando ele fala em tortura, ele não está usando uma metáfora, ele está falando de um fato, de algo real, literal, tá? Então, essa aqui tá errada, não é conotativa. É denotativa, tá? Questão 6, gente. O trecho abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. Aqui ele cria alguns verbos, tá? Beiramávamos em alto pelo espelho de aluguel, arborizado das avenidas marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro bandeira nacionalizavam, tá? Isso aqui é licença poética, tá, gente? Os verdes montes interiores. No outro lado azul da Bahia, a serra dos órgãos cerrava. Barcos, e o passado voltava na brisa de baforadas gostosas. Rola e a vinha derrapava em túneis. Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite varada pelas frestas da cidade. Então, ele está fazendo uma descrição de um lugar, de Copacabana, tá? E, em meio a isto, tem uma narração aqui, né? Beiramarávamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas. Ou seja, eles andavam pelas avenidas, né? Então, gente, ele tá narrando algo que aconteceu no passado dele, que ele fazia com amigos, enfim, não sei. E tá descrevendo o lugar onde isso acontecia, tá? Das lembranças dele, que era Copacabana. Então, que tipo de texto é esse, gente? Ele tá narrando, é um texto narrativo, inicialmente, tá? Num parágrafo descritivo, ele tá descrevendo um lugar, então ele é narrativo descritivo. E o que predomina? Predomina, nesse trecho, o descritivo, né? O que ele mais faz ali é descrever. Portanto, a resposta é a letra A. Questão 7, texto O Leão. Ó. Textinho um pouco mais longo também, vou só resumir ele aqui para vocês, tá? Mesmo esquema das outras questões. Quem não leu, dá pausa aí e faz uma leitura do texto e depois retorna, tá? Esse texto, ele é uma narração sobre uma menina que estava com o narrador, né, do texto, que estava vendo um leão. E esse leão estava esquecido. Foi esquecido por um circo de passagem, tá? E acabou num zoológico, né? E aí ele começa a contar que essa menina mostrou o leão, que eles estavam observando ele, que ele já estava muito fraco por ficar sempre preso, que ele não conseguia andar. Aí chega um menino muito cruel, começa a jogar coisas no leão,
até que ele joga uma pedra no olho do leão, o leão levanta, dá um último rugido e cai morto, tá? No texto ele faz muitas descrições, portanto, né? Sobre... Ele tá avisando aqui que o vídeo já tá muito longo e que ele vai desligar, mas eu vou tentar terminar, tá? Ele fala... Ele descreve o leão, né? De várias formas, fala das características dele, da fraqueza dele. Enfim, tem muitas descrições nesse texto, tá? Então, vamos às alternativas. Alternativa 1. Embora não seja um texto predominantemente descritivo, ocorre descrição. Perfeito, é uma narrativa em que há descrições. Visto que o autor apresenta a personagem principal, que é o leão, né, gente? Através de aspectos que a individualizam. Sim, fala de um leão que está doente, especificamente aquele leão. Então, ele é individualizado. Perfeito, correta. Na sequência, então essa aqui é verdadeira. 2. Por ressaltar unicamente as condições físicas da personagem, predomina a descrição subjetiva no texto, com linguagem denotativa. Não, gente, objetiva no texto. Não, gente, a descrição ela é subjetiva, tá? É uma descrição literária, e a linguagem é conotativa.